A paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com os irmãos? Vamos fazer mais uma reflexão da palavra do Senhor? Eu estava meditando numa palavra e eu creio que tem uma direção, tem um alvo do Senhor, tem alguém com quem o Senhor quer tocar, quer ensinar, que o Senhor quer falar. Está lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, que diz assim: Palavra de Deus, o Senhor, que veio a Jeremias orientando-o. Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que vi que ele estava concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. Até aqui, apenas. Eu quero repetir novamente esse versículo, esses dois versículos. Palavra que veio a Jeremias, palavra do Senhor que veio a Jeremias orientando: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Aí disse Jeremias: e desci à casa do oleiro, e eis que vi o oleiro concentrado na confecção de sua obra sobre as rodas. Irmãos, essa palavra aqui, o contexto dessa palavra aqui, é uma palavra de forte, é uma palavra que a gente entende, né, que o Senhor quer falar com o profeta dele, aqui Jeremias. O Senhor tem uma palavra, o Senhor quer falar com Jeremias, né? Falar a respeito do povo dele. O Senhor quer mostrar a respeito do povo de Israel, como que Israel estava, né? Deus, ele tinha um projeto para o seu povo, né? Israel, nós temos que entender que não era tão somente o queridinho do Senhor, né? Mas o projeto de Deus para Israel era fazer de Israel uma nação sacerdotal, uma nação que abençoasse todas as outras nações. Então o Senhor aqui, ele tem um desempenho, um cuidado, um zelo para com o seu povo. Mas no contexto de Jeremias 18, né, mostra o comportamento de Israel, né? Então o Senhor veio para Jeremias e diz assim: Jeremias, desce à casa do oleiro, que lá te farei ouvir as minhas palavras. E disse de Jeremias: eis que eu desci e vi. Olha que interessante. Deus fala para Jeremias: Jeremias, desce que lá te farei ouvir. E Jeremias desceu. E quando Jeremias desceu, ele desce a casa do oleiro e ele vê o oleiro, que aqui tipifica Deus, concentrado, dedicado no trabalho, né, de um vaso. Então então Deus está assim trabalhando naquele vaso. E interessante que Deus, ele trabalha, né, no caso o oleiro, né, que está representando Deus, está trabalhando em Israel, porque o vaso tipifica Israel. Então Deus está trabalhando em Israel. Então quando aquele vaso está pronto, Deus, ele só dá o oleiro só dá uma tiradinha de mão assim, aquela obra, ela se desfaz em cima da roda. Nós costumamos ler aqui, se a gente for ler, a gente vê em versões fala que o vaso, ele se quebrou. Mas o vaso, na verdade, ele não se quebra. Por quê? Porque ele não é um vaso. Ele é um projeto de vaso.
Israel ainda não está como o povo de Deus, ainda não está como Deus quer. Então Deus está trabalhando porque Deus tem um projeto para Israel. É fazer com que Israel seja uma nação sacerdotal. Mas ainda que não é uma nação sacerdotal. Ainda Israel aqui ainda não está preparada. Mas Deus está trabalhando em Israel, que tipifica o vaso na mão do oleiro. E nós precisamos entender a situação daquele trabalho que está sobre a roda. Ou seja, a argila trabalhada, a massa moldada. Então não há problema nenhum da massa se desfazer e o oleiro ele vai Deus depois vai falar com o profeta, vai dizer que por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com sua obra de barro, ou seja, se desfaz, Deus faz. Se desfaz, Deus faz. Mas nós temos que entender que aquele vaso ou aquele projeto de vaso, ele se desfaz pela qualidade da insubmissão do vaso, da insubmissão do povo de Deus na mão do oleiro. Mas não é isso que eu quero conversar com os irmãos, né? Que a gente bem sabe que daí o Senhor vem com uma mensagem de conserto, né? Que põe essa mensagem na boca do profeta. Mas eu quero falar com o profeta que está por detrás desta câmera. Eu quero falar com o servo já vaso, já passado pelo forno, porque nós temos que entender que aqui não há problema nenhum. Tem versão, eu quero frisar isso, tem versão que diz que o vaso ele se quebrava na mão do oleiro, mas aqui está na roda da olaria. Então aqui ainda não é vaso. Então o vaso ele não se quebrava, o vaso se desmanchava. A minha versão diz que o barro ele apodrecia na mão do oleiro, se estragava na mão do oleiro. Mas só que ainda não era vaso, era um projeto de vaso. Vaso, nós só vamos ver esse trabalho terminado e finalizado a partir do capítulo 19, que parece que é uma outra história, mas é a mesma história. E a botija do capítulo 19, quando Deus fala assim declara, vai, compra uma botija de barro. Esta botija é o resultado da massa que está em cima da olaria, que era para fazer um vaso grande, imagino eu, né? Um vaso bonito, grande, com capacidade de armazenar, né? Bastante coisa, né? Bastante mirra, bastante, ou seja, o que fosse usado ali, né? Toda aquela massa que estava em cima daquela roda foi tirando, então como está na roda da olaria, tornou-se uma botija, que Deus fala para Jeremias, agora você vai lá e você compra. Depois nós conversamos sobre isso, mas eu quero falar a respeito do profeta de Deus, que Deus fala assim, Jeremias, desce até a casa do oleiro, que lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E o profeta ele desce e ele contempla. Deus trabalha muito porque o profeta Jeremias ele é um profeta da contemplação. Se nós formos analisar bem o livro de Jeremias, nós vamos ver por diversas vezes Jeremias no estado de contemplação. Só que às vezes, profeta, o que a gente contempla não nos agrada. Quantas situações que Deus fala pra gente, leva a gente até lá, e quando a gente chega lá, a gente fica meio encucado com o que a gente vê. Às vezes a gente fica desgostoso pelaquilo que a gente vê. Às vezes a gente fica frustrado com aquilo que a gente vê. E muitas das vezes a gente não quer continuar vendo aquilo. Por quê? Porque aquilo nos causa mal. A gente quer sair daquela situação. Mas no caso é esse ponto que eu quero conversar.
com o profeta que está do outro lado da câmera. Aonde Deus tem te mostrado, aonde Deus tem te mandado, vai lá, desce até lá, que lá eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. Mas quando você chega lá, você não ouve Deus, mas você vê uma situação que não te agrada. Mas Deus manda te dizer nessa madrugada, continue contemplando que eu vou falar com você, mas você tem que ter paciência para contemplar, para você ver a situação que está aonde Deus quer exercer conserto. Deus queria consertar Israel. E nós temos que entender que quando Deus ele exerce o conserto, ele está exercendo a misericórdia. Então não importa o lugar onde Deus quer consertar. Na verdade, a gente tem que entender, Deus quer exercer a misericórdia. Deus quer alcançar aquele povo. Deus quer resgatar aquele povo. Deus quer abençoar aquele povo. E Deus vai usar você, profeta. Mas para isso, aonde Deus se colocou, por mais que você não esteja se agradando do que você está vendo, por mais que você esteja exausto pelo que você está vendo, não pense em fugir. Porque Deus falou que ia falar comigo, mas eu só estou vendo e o que eu estou vendo está me causando, transtorno, porque eu estou vendo e eu não estou me agradando. Continua contemplando. Continua contemplando, que só mais um pouquinho Deus vai falar com você a respeito dessa situação. E Jeremias aqui contemplou. Na sequência, Deus falou com ele e ainda deixou ali bem claro que acaso eu não poderei exercer da misericórdia, se desfez, eu coloco de pé, se desfez, eu coloco de pé. Novamente, quantas vezes não tem problema nenhum do vaso se desfazer e o Senhor vai lá, de fato, o Senhor coloca de pé novamente. Mas só que é argila trabalhada, irmão. É massa trabalhada. Está no estado de confecção. Então ainda não é vaso, é projeto de vaso. Israel aqui ainda não estava onde Deus queria que ele estivesse. Mas era um projeto de Deus para Israel. E como nós falamos aqui, de toda aquela massa que estava em cima das duas rodas, tem versão que ela mais específica fala que o oleiro trabalhava em duas rodas, de tanta insubmissão, e vai tirando, e vai tirando, e vai tirando, e aquela massa foi teimando ali, que aquele vaso, que era para ser um vaso, tornou-se uma botija. E sabe, profeta de Deus, o que eu vejo aqui no capítulo 19, tratando-se da mesma massa, agora já passada pelo forno, que tornou-se uma botija. Deus fala para o profeta, compra esta botija do oleiro. Você já imaginou? Aquilo que você viu insubmisso, tudo do jeito que você não gostou, e Deus fala assim, compra. Uma coisa é a gente comprar, investir o nosso dinheiro, a nossa força, o nosso bem, naquilo que a gente não viu como chegou até ali. Mas o profeta, ele viu. E o profeta, ele sabia da qualidade daquele barro. Mas Deus fala para ele, investe nele. Talvez Deus esteja te mandando você investir naquilo que você acompanhou a trajetória até chegar nesse ponto de botija e você não gostou, porque você sabe que a qualidade do barro é suspeita, mas o Senhor manda investir. E quando o Senhor manda o profeta investir no vaso, Deus manda pegar a testemunha, Deus manda passar pela porta da cidade, e agora sim é vaso, botija, mas é vaso, passou pelo fogo, foi concluído. Aí Deus no capítulo 19, no versículo 10, diz então, aí Deus dá uma palavra de conserto, põe uma palavra na boca do profeta, e aí Deus diz assim,
Então, depois da palavra de conserto, quebrarás a botija de barro diante dos homens que te acompanharam, e lhes dirá: assim diz o Eterno dos Exércitos, assim como se quebra um vaso feito por oleiro, que não pode ser mais restaurado. Então não há poesia. Não há poesia em Jeremias 18. Não há a misericórdia de Deus em Jeremias 18. Mas poesia, não há poesia. Porque aquele vaso que em versão diz que se quebrou, ele não se quebrou. Ele apodreceu. Não se quebrou, ele se estragava. Ele não se quebrou, ele se desmanchava, porque ele não era vaso, ele era projeto de vaso. Então tira a poesia de Jeremias 18, porque não há poesia. Mas no capítulo 19, no versículo 10, no 11 diz assim: elegirás, assim diz o Eterno dos Exércitos, assim como se quebra um vaso feito por oleiro, que não pode ser mais restaurado, também quebrarei este povo e esta cidade, e os mortos em Tofete serão sepultados até que não haja mais lugar. Agora sim é um vaso, né? Um vaso do conserto, né? Então nós temos que entender, mas aonde se aplica esta palavra? Enquanto o Senhor está trabalhando, tem um projeto na vida de alguém, ainda o Senhor não colocou no altar, ainda não está cantando, ainda não está pregando, ainda não está no exercício, ainda não é vaso. Enquanto ainda não é, enquanto ainda está sendo trabalhado, enquanto está sendo ministrado, enquanto está sendo assistido pelos seus pastores, pelos irmãos, né, já no estado de vaso, né, ali ainda há conserto, ali ainda há misericórdia, ali ainda há a dedicação do oleiro na construção daquela alma, daquela vida para o Senhor usar lá na frente. Mas já passou pela prova do fogo, já se tornou um sacerdote, já se tornou alguém já usado. A mensagem de Deus é: cuide para não ser quebrado. Não tem essa e quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Não tem. A palavra de Deus diz: e quebrarás a botija de barro, o vaso de barro, que é incapaz de se refazer, se o próprio Deus está falando pela boca do profeta. Aqui tem uma mensagem poderosa de Deus. Nós vemos hoje, atualmente na mídia, alguns vasos, né, quebrados. Na mídia tem vasos que o Senhor quebrou. E a palavra de Deus fala incapaz de se refazer. Por quê? Porque já é vaso, já cantava, já gravava CD, já pregava, já profetizava. Né? Então agora não é, agora quebrou. Não tem mais o que fazer, diz o Senhor. Mas enquanto está no estágio de massa, de argila trabalhada, a misericórdia do Senhor, e o Senhor refaz quantas vezes for necessário. Mas o objetivo da palavra é que essa argila, essa massa, esse projeto de vaso, que alcança a misericórdia de Deus, o auxílio do Espírito Santo, para que não seja submisso. Mas o que o Senhor quer falar com você, profeta? Aonde você está? Aonde o Senhor te levou? Talvez o que você está contemplando não está te agradando. Calma. Fica aí. Não fuja.
Não murmure porque o Senhor falou que lá te faria ouvir as palavras dele. Se até agora você não ouviu, mas você só está contemplando, calma, diz o Senhor. Não pense em fugir deste lugar, porque foi o Senhor que te mandou para este lugar. Você está contemplando. Em breve o Senhor vai falar a respeito do que você está vendo e vai dar a palavra na tua boca para você ministrar. E não se espante se o Senhor mandar você investir naquilo que você está vendo, para a honra e para a glória dele. Essa palavra o Senhor colocou no meu coração. E eu tenho certeza que tem um endereço. Eu tenho certeza que o Senhor falou com você. Irmã Luciana, o Senhor falou comigo. Então, o que você vai fazer? Dá um like. Inscreva-se no canal. Compartilhe com quantas pessoas você puder, para que essa mensagem poderosa do Senhor alcance quem o Senhor quer. Amém? Boa noite, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos.